E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu queria justamente me apresentar melhor e contar um pouquinho da minha história e da minha trajetória como concurseira até eu conseguir a aprovação. Eu quero fazer isso por dois motivos. Primeiro, que para quando vocês forem assistir os meus vídeos, vocês entendam que assim, não tirei nada da cartola, não estou inventando nada ou procurando receita em outros lugares. Na verdade, eu sempre conto nos meus vídeos a minha própria experiência, os testes que eu fiz, o que funcionou para mim, o que não funcionou para mim. Várias vezes eu até incentivo que você teste vários métodos, inclusive os que não funcionaram para mim, porque podem funcionar para você, já que cada um é cada um, né? E o segundo motivo é que eu acho que é muito importante que quem tá nessa luta entenda e conheça um pouco da trajetória de quem já passou por esse percurso. Por quê? Porque a gente tem uma imagem na cabeça de que assim, tudo é muito linear, né? De que a construção é muito linear, que um dia você começa a estudar e daqui a um tempo você já vai estar acertando um tanto bom e daqui a um tempo você vai ser aprovado e tipo, tudo retinho, sem altos e baixos, sem incerteza, sem medo, sem dificuldade, sem assim ver às vezes uma regressão, sem ficar perdido. E essa ilusão, né, de que tudo dá certo de primeira, de que é tudo cômodo e tudo fácil, acho que tem um efeito meio contrário, né, que aí a gente na vida real, quando for viver mesmo, vai ver que na verdade não é nada daquilo. E aí você começa a achar que o problema tá com você, né, tipo, poxa, eu não tô dando conta, todo mundo deu conta, eu não tô dando conta, então não vou conseguir alcançar o meu objetivo porque eu tô fora desse padrão de linha reta, né? Eu tô assim. Então não tem nada disso. A preparação para concursos não tem nada de linha reta. Tem muito alto e baixo, tem muita cambalhota. Vocês vão ver minha história. Tem gente que até fica meio perdido no meio, porque cada confusão que eu arrumei. O legal é a gente ver que assim, no final tudo deu certo da mesma forma. Então, eu acho que isso acaba por confortar um pouquinho também quem tá nesse percurso, né? Que pode ser que sua vida também dê umas reviravoltas e tá tudo bem, no final vai dar certo. Então, antes de eu começar mesmo, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal e ative aquele sininho, né, de receber as notificações, porque eu percebi que a gente posta e não é todo mundo que recebe, né, a notificação, então isso é muito importante, clicar no sininho onde quer que ele fique. E deixar um like no vídeo também, por favor. Então vamos lá. Quem sou eu, né? O que eu fiz e, enfim, onde eu estou nesse momento. Meu nome é Laura Amorim, isso vocês já sabem. Eu nasci em 93, então no momento que eu gravo esse vídeo eu tenho 26 anos, já tô aproximando dos 30. Eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação, então não sou formada em Direito. Não sou formada em nada que tenha a ver com os concursos nos quais eu fui aprovada. Então, eu me formei no final de 2016 e no início de 2017 eu decidi que a engenharia não era o que eu queria para minha vida e resolvi então me aventurar nesse mundo dos concursos. Para vocês terem noção, nessa época eu achava que concurso era só assim para juiz e, sei lá, promotor, eu nem sabia o que fazia cada um. Eu não conhecia absolutamente nada sobre concurso público, então não tem problema começar do zero absoluto. E aí, uma prima minha também engenheira e um primo meu também engenheiro, os dois foram aprovados em concurso. Eu falei, uai, como assim? Vocês são engenheiros, né? Como é que funciona isso e tal? E conversei com eles e daí eu descobri que, na verdade, existiam concursos, né? Para outras áreas, e eu descobri que, na verdade, tinha uma infinidade de concursos. Só que, querendo ou não, a minha formação é um pouco limitante nesse aspecto, né? São pouquíssimos os concursos para a minha área específica de controle de automação e já não era uma área que eu estava mais tão apaixonada como quando eu entrei na faculdade. Então, eu comecei a pesquisar concursos que são feitos, assim, concursos para formação ampla, né? Qualquer formação que você tiver, você pode fazer. E me deparei com os concursos da área fiscal. E aí, quando eu li aquilo, um amigo do meu pai é auditor fiscal da Receita Federal, eu conversei com ele e ele me contou assim que ele tinha colegas médicos e tal, tudo quanto é coisa. E aí eu falei assim, bom, então existe essa carreira, né, e eu posso prestar essa carreira. Então resolvi que eu estudaria para a área fiscal. Aí foi o primeiro passo, né, peguei um edital da Receita Federal, li e falei, pronto,
só Deus. Porque assim, é matéria demais. Eu ia olhando para aquilo e aí eu fiquei desesperada, porque eu não conhecia nada, era direito disso, direito daquilo, contabilidade, auditoria. E aí eu vi um pedacinho, acho que estatística, eu falei, bom, na faculdade eu vi um pouquinho de probabilidade, né? A gente tem a matéria probabilidade. Eu falei, bom, isso aqui vai ter que servir, né? Então eu já comecei com aquela sensação de que eu tava para trás. Que todo mundo que tinha feito direito, ou que tinha feito contabilidade, o que fosse, já tava na minha frente, né? Já conhecia as matérias e tal. Mas eu falei, bom, não tem outra opção do que eu quero pra minha vida, vai ser isso e tudo bem, começar do zero. O importante é avançar, né? Uma hora eu chego lá também. Enfim, comecei. No ano de 2017, eu não trabalhei fora. Eu fiquei por conta dos estudos. Eu trabalhava, mas de casa, com marketing digital, internet, essas coisas, para conseguir bancar por minha conta os meus estudos, né? Porque acaba que é muito caro, né? Livro, curso em PDF ou videoaula, quer que seja, a gente tem um gasto para estudar, né? Isso acontece. Mas esse primeiro ano eu fiquei estudando em casa. Foi o ano de 2017. Assim, a gente acha que vai no primeiro dia já começar arrebentando a boca do balão, né? Tipo, vou começar fazendo 8 horas líquidas, que eu vi, né? Que tem gente que faz 8 horas líquidas. Eu falei, não, vou começar. Primeiro que no início eu nem marcava tempo, porque eu não entendia muito bem como isso funcionava. Mas eu queria estudar esse tanto, de cara. E aí eu me frustrava totalmente, porque era impossível. A pessoa que não tem costume, como eu não tinha, de começar assim, com esse ritmo frenético de estudo. A gente que tá há um tempo, a gente sabe que é realmente muito difícil converter horas brutas em horas líquidas, né? Horas líquidas que eu falo é quando você cronometra o seu estudo e, tipo assim, qualquer pausa que você vai dar, sei lá, pra ir ao banheiro, pegar água, mexer no celular e tal, você não conta aquilo como estudo. Porque isso é só pra você se organizar melhor e se conhecer melhor também, saber o quanto você tá rendendo e tudo mais. Mas enfim, então, eu não conseguia estudar o tanto que eu queria no início. Eu demorei uns 4 meses pra conseguir fazer 6 horas líquidas. E fiquei, assim, até uns 6 meses de estudo. E lá pro meu, sei lá, 7º mês de estudo, eu consegui aumentar minhas horas de estudo, porque eu fui fazer aquela prova do ISS Criciúma em outubro, se não me engano. Então eu tinha aí uns 9 meses de estudo, mais ou menos, né? Eu estudava para Receita Federal, mas não tinha previsão nenhuma, e tinham várias matérias coincidentes, e eu queria entender como era uma situação de prova, né? Eu acho isso muito importante, você ter uma experiência de prova antes de chegar lá mandando ver, porque assim, é tudo muito diferente, né? Tem muitas regras, e a gente fica nervoso com aquilo, e aí você aprende, por exemplo, o tipo de caneta que pode levar, que você tem que ter uma água sem rótulo para você não esquecer essa água, para você se planejar, ir ao banheiro, você vai ver que é uma coisa que demora, porque assim, o pessoal passa, pelo menos nas provas que eu fiz, né, passam aquele, né, detector de metal na entrada, na saída, é mó confusão. E para você se acostumar também, chegar antes, ver que realmente é uma coisa que demora, que aí no dia que você for fazer mesmo, você já tá mais acostumado. Então, como eu ia fazer essa prova, quando a gente tem um edital assim, a gente se motiva um pouco mais, então eu consegui aumentar minha carga horária para 8 horas durante esse período e fui fazer a prova. Foi em outubro, se não me engano, fui bem, eu fiz 87,5% da prova, mas eu fiquei em 130, não sei, a posição 130, é difícil de falar do jeito certo. Mas enfim, eu fiquei em 130, mas eram 3 vagas, ou seja, bem longe das vagas. Eu fui considerada aprovada pelos critérios do edital, né? Tô lá na listinha de aprovada. Se algum dia quiserem me chamar, eu tô aprovada, mas assim, extremamente longe, não conta, mas foi uma excelente experiência. Primeiro porque eu vi que eu tava bem naquelas matérias que eu tava já estudando, que eu consegui lidar bem com o estresse de prova e tal, isso foi importante. Então foi um momento importante na minha preparação. Só que aí, fiz essa prova, tô indo bem, tô no caminho certo. Nesse meio tempo saíram outras provas fiscais, só que o povo começou a exigir, né, formação específica em direito, contábeis ou ciência econômica, não sei o quê. E saía prova, eu não podia fazer, saía prova, eu não podia fazer. E eu não aguentava mais ficar em casa estudando, porque você fica sem rotina, você fica sozinho, você não vê pessoas. Eu ficava de pijama o dia inteiro, então eu comecei a me largar. Você não
não tem contato, né, com gente. Então, falei, gente, eu não tô dando conta mais. Eu tava ficando muito sozinha, mesmo com minha cachorrinha, tadinha. A gente gosta de ver gente, né, de sair, de ter uma rotina e tal. E aquilo foi pesando pra mim, porque assim, não tinha previsão nenhuma de quando aquilo ia acabar, sabe? Eu não sabia quando ia ter uma prova pra eu fazer, uma prova que eu pudesse fazer. E se quando eu fizesse essa prova, se eu seria aprovada. Então eu falei, poxa, pode ser que eu fique mais 3 anos assim, sem ver ninguém, eu não tô dando conta. Eu quero um jeito de eu sair de casa, ainda que isso signifique diminuir minha carga horária e tal, porque assim, eu sentia que aquilo podia até me levar a uma depressão mesmo, eu não tava mais bem comigo, sabe? O que eu quis fazer na época foi entrar na faculdade de Direito. Primeiro por esse motivo, né, de que eu queria sair de casa, queria ver pessoas, ter uma rotina. Segundo, porque eu me apaixonei pelo Direito. Estudando para concurso, eu me apaixonei por tudo aquilo. Eu falei, gente, eu quero fazer esse curso. E terceiro, porque aquilo me abriria portas no futuro, assim. Se em 5 anos eu não conseguisse ser aprovada em nada, eu ia pelo menos ter um diploma de Direito e conseguir fazer outros concursos. Tipo, eu teria mais opções, né? Mas o que mais pesou foi realmente eu querer sair de casa, ver gente, enfim, andar um pouquinho com a minha vida, porque eu me senti extremamente estagnada. Enfim, entrei no Direito. Então, em 2018, no primeiro semestre, eu comecei a cursar Direito pela manhã. Então, eu acordava 4h30, 5 horas da manhã, normalmente 5 horas. Às vezes 4h30 só quando eu tinha mais coisas no dia. 5 horas da manhã, ia pra faculdade, tipo, eu já estudava 1 hora e um pouquinho em casa, ia pra faculdade, tinha aulas. Nos intervalos da faculdade, eu fazia os deveres da faculdade, os trabalhos, as leituras, tudo. Por exemplo, às vezes a gente tinha só o primeiro horário e depois o terceiro horário, então eu usava aquele período para fazer as coisas da faculdade. Aí, quando eu chegava em casa, à tarde, à noite, eu estudava para concurso. Eu mantive um ritmo bom de estudos, eu conseguia fazer umas 5 horas, 4 a 5 horas líquidas, assim, por dia durante esse primeiro semestre de 2018. Ainda não havia previsão de prova fiscal, mas teve a prova da Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, para consultor de orçamento e finanças. E aí eu falei, poxa, consultor legislativo, tá? Para quem não conhece o cargo. E eu achei que era um concurso bem assim, primeiro, na minha cidade, a carreira era excelente, parecia ser bem legal o trabalho. Pelo que constava no edital, seria um trabalho de 6 horas por dia. Então, por exemplo, no turno da manhã, né, de 7h30 às 1h, por exemplo, daria para eu conciliar com os estudos, enquanto eu corria atrás ainda do meu sonho de ser auditora fiscal. E as matérias da prova eram muito semelhantes às matérias da área fiscal. Então, tinha, assim, a parte de direito constitucional, administrativo, tributário, caía também penal, orçamento, economia. E tudo isso me ajudou mais na frente, quando saíram as provas de Goiás e Santa Catarina. Então saiu essa prova e eu falei, bom, vou fazer. Eu me preparei para essa prova, claro, estudava bastante. Que inclusive isso não me desviou do meu sonho, então eu não havia tanto problema. Fiz um cursinho online para a prova discursiva, porque eu tive que fazer um parecer sobre um projeto de lei, na verdade 2, na prova lá. E eu não sabia o que era nada disso, então eu fiz para aprender. E fui aprovada nessa prova, em 4º lugar, eram 4 vagas, que era na Beirolinha, e fui aprovada, então fiquei super feliz. Eu lembro que na época foram 4.000 inscritos para essas 4 vagas e aquela coisa toda, né, tipo assim, 1.000 candidatos por vaga, né, se eu calcular, mas deu certo. Então foi um momento muito importante na minha preparação, porque me deu um up, assim, de eu ver que realmente é possível estar lá nas vagas, ainda que os números sejam diferentes, porque acaba que esse número, ele engana, sabe? Não acredita em número, não desista do seu sonho por um número, sabe? Ignora esse número. Depois eu conto os números de Goiás pra vocês verem. Só vai e faz a sua parte que você vai ser recompensado por isso. Então eu fui aprovada nesse concurso. E eles estavam precisando muito de servidores, então eles já iam nomear logo. E eu falei, poxa, eu comecei agora a faculdade, né? Porque a faculdade e um trabalho não daria para eu conciliar como eu gostaria com o estudo para auditor fiscal. Então, assim, assim que acabou minhas aulas, eu fui nomeada. Acabaram minhas aulas, eu fui nomeada. Então eu tranquei a faculdade, ainda pretendo voltar um dia e terminar. Mas aí eu tranquei para começar a trabalhar. Então eu tranquei, fui nomeada.
e tive ali 15 dias, né, pra entrar em exercício. E aí eu falei, bom, ainda não tem previsão nenhuma de prova e tal, vai ser uma carga horária maior do que a da faculdade, mas em compensação é menos trabalho pra fazer em casa, menos leitura e tal, então vou conseguir manter um ritmo legal. Aí, o que aconteceu, gente? Nossa senhora, eu acho que eu dou azar, não sei. Só sei que no dia que eu entrei em exercício na câmara, assim, no dia, não foi um dia anterior e nem no dia seguinte, foi no dia que eu entrei em exercício, saiu o edital da Cefaz Goiás. Pensa numa pessoa desesperada, porque assim, aquilo era a prova que podia mudar a minha vida, podia assim, ser a prova em que assim, se eu passasse, eu podia me aposentar de estudos e ser aquilo que eu sempre quis ser e ficar lá e tal. Mas aí eu falei, não, tá, tô com uma base legal, já tenho um ano e meio de estudo, já tô com uma base legal, então agora eu vou pegar a legislação específica, que a legislação específica eu estudava só no pós-edital mesmo. E vou mandar ver. E aí então eu comecei a trabalhar, tava adorando o trabalho. Só que eu descobri uma coisa. A carga horária era assim de 6 horas, só que como eu trabalhava no setor de orçamento, tinha uma sazonalidade assim muito alta. Como assim? Quando chegavam as peças orçamentárias ou tinha alguma discussão relacionada, a gente tinha uma carga de trabalho muito maior. Então, ao invés de trabalhar 6 horas, vários dias eu trabalhava 10 horas, isso em pós-edital, então você imagina. E era meio longe da minha casa, né? Era uns 45 minutos pra ir, 45 pra voltar. E eu tava fazendo, tipo, 10 horas de trabalho, quando eu tinha me planejado pra 6. E tinha também alguns treinamentos e tal, então tinha dia que às vezes nem era tanto trabalho, mas como tinha um treinamento à tarde, eu tinha que ficar e tal. E aí eu fui ficando só atrasada na minha programação de estudos, eu não tava conseguindo avançar na legislação, que era assim uma matéria pesadíssima, que eu queria avançar, eu não conseguia, e aí eu ia ficando desesperada. Eis que saiu o edital da Cefaz Santa Catarina. E aí que eu fiquei louca, eu lembro quando saiu o edital eu comecei a chorar. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Porque assim, eu não sei se vocês conhecem, mas o físico de Santa Catarina é assim, excelente, e o estado é o estado dos sonhos, né? Então, meu sonho sempre foi morar na praia. E eu lembro quando eu comecei a estudar para os físicos estaduais, o que mais assim me encheu os olhos foi justamente Cefaz Santa Catarina. E quando saiu aquele edital, e eu tava naquela situação de que eu ainda tinha a prova do Cefaz Goiás para fazer, que faltava acho que 20 ou 30 dias para a prova do Cefaz Goiás. E o edital da Santa Catarina veio, tipo, enorme, com umas coisas que eu nunca tinha visto na vida. Quem fez sabe o que eu tô falando. E era curtíssimo o edital, acho que de duração, acho que a gente tinha 2 meses pra estudar. E eu falei, meu Deus, socorro. Como é que eu vou fazer, né? E aí, todo dia que eu trabalhava 10 horas, eu tava já acordando 4h30, às vezes 4 horas da manhã, desesperada. Eu ia dirigindo, ouvindo videoaula, voltava ouvindo de videoaula e tal, mas eu não tava conseguindo. E eu falei, gente, é meu futuro que tá em jogo. Essas 2 provas são as 2 oportunidades que eu tenho de mudar minha vida e realizar meu sonho. Foi difícil, foi extremamente difícil, mas faltando 10 dias para a prova da Cefaz Goiás e aí uns 45 dias para a Cefaz Santa Catarina, eu pedi exoneração do meu cargo. Então eu tinha trabalhado 3 meses, pedi exoneração, o povo falou que eu era doida, eu concordei, não tem nem o que falar, falei, sou mesmo, mas assim, é meu sonho. E eu tinha juntado o salário, eu falei, quer saber, vamos. Então eu pedi exoneração. Nesses 10 dias eu estudei igual uma condenada, revisei toda a matéria, toda a legislação principalmente. Fui fazer a prova de Goiás, extremamente apreensiva, né, por causa dessa decisão que eu tomei, drástica, né, de assim, porque eu tinha um futuro garantido lá na Câmara, né. Eu troquei isso por uma possibilidade bem remota de realizar o meu sonho. E eu lembro quando eu vi o número de inscritos, que eu falei com vocês, né? 16 mil inscritos na Cefaz Goiás para 20 e poucas vagas. 16 mil! Eu lembro que eu fui fazer a prova, eu fiquei doida, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa prova? Aí que eu vi a diferença entre quando você faz uma prova para teste de quando você faz uma prova real, assim, de tipo, seu futuro em jogo. Eu tremia. Eu lembro aquele negócio de digital que a gente tem que pôr, né? Aí a moça veio assim com o negócio, aí eu ia assim, vamos lá.
A minha digital acho que nem funcionou, né? Ficou um negócio todo premilicado lá, enfim, terrível. Fiz a prova, fiz bem a prova, fiz super corrido, porque eu achei que não ia dar tempo. A gente teria 2 minutos e meio por questão, assim, acho que sem contar passar gabarito. Aí eu fiz super correndo, acabou que sobrou tempo, mas aí eu já tinha passado o gabarito, não adiantava o tempo, não me adiantou pra nada, enfim. Mas deu certo, fui aprovada. E o tempo entre a Cefaz Goiás e Santa Catarina também, eu estudei loucamente. Nossa senhora, eu nem tinha mais vida, né? Nessa época realmente foi algo bem puxado, que eu pedi exoneração, já era um peso enorme sobre minhas costas e era uma oportunidade que podia nunca mais aparecer uma daquela forma, né? Como aquela. Então eu estudei loucamente. E fui fazer a prova. E eu lembro que fiz os 2 dias, né? Sobrevivi. E eu lembro que no dia seguinte eu fui colocar o meu nome no Olho na Vaga, né? Aquele site pra estimar mais ou menos o seu ranking. E eu tinha sonhado que eu tinha colocado meu nome e minha nota. E aí eu fui procurar, né? Você põe seu nome e você procura ele na lista. E no meu sonho eu ia descendo e não aparecia. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, não. E aí eu acordei desesperada, não queria pôr meu nome. Mas aí meu namorado falou assim, não, põe seu nome, que ele vai estar lá. Eu falei, não tá. Aí a gente pôs as notas e eu lembro quando eu desci, assim, que apareceu... que eu tava em... Eu acho que acertou, assim, de cara. Acho que de cara eu já tava em 7º. Que foi a colocação na qual eu passei. Eu oscilei depois, mas depois fiquei em 7º. E eu lembro quando eu vi ele ali no inicinho, eu chorei. Vocês estão vendo a situação. Eu chorei igual uma doida, eu fiquei chorando. Deve ter ficado uns 10 minutos chorando. Que eu não tava acreditando, enfim. Mas acabou que aí tudo isso valeu a pena, né? Essa bagunça toda que eu arrumei. E agora, o resultado final saiu em janeiro. As expectativas que a gente tem de nomeação são janeiro do ano que vem. A partir, né, de janeiro do ano que vem. E tô aí, trabalhando agora com os meus mapas, produzindo conteúdo aqui pra vocês. E tô super feliz. Nunca me senti tão realizada e feliz e orgulhosa de mim mesma, né? Por ter dado conta de sobreviver. E, inclusive, eu acho que essa é uma das maiores motivações que eu posso passar pra você que tá aí estudando e ralando e não aguenta mais, né? Pensa no seu eu do futuro, quão orgulhoso ele vai ficar do seu eu de agora. Por você não ter desistido, né? Ter dado conta. Eu tentei ser breve, mas pelo que eu tô vendo eu não consegui. Enfim. Quem tiver mais alguma dúvida a respeito, pode perguntar aqui. Eu faço vários videozinhos também mais específicos, né, sobre métodos e pontos, assim, porque se for contar tudo num só vai ficar 5 horas de vídeo, não vai ter jeito, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Um beijinho, até o próximo.